Quando uma criança está diante da TV, a busca é por diversão. Mas por trás das programações televisivas, meninos e meninas se deparam com uma oferta imensa de brinquedos, guloseimas e diversos produtos. A agressividade do chamado marketing infantil preocupa especialistas. Por esse motivo, instituições como o Ministério Público defendem a criação de leis que regulamentem a ação de campanhas publicitárias. Publicidade e criança. Uma combinação nada salutar. Estudos revelam que até os 12 anos, as crianças não têm capacidade de avaliar o que é nocivo a elas. E até os 7, não sabem distinguir entretenimento e propaganda na TV. E as campanhas estão em quase todos os lugares. Muitas vezes, dentro das escolas, a publicidade, as ações de marketing são revestidas de um suposto caráter educacional, um caráter pedagógico. Então é aquela marca de pasta de dente que vai, dentro da escola, mostrar como que a criança deve fazer a escovação dos dentes e falar sobre a importância da escovação dos dentes. Mas ela, na verdade, está fazendo uma ação promocional. O tema esteve em debate nesse encontro promovido pelo Ministério Público Federal em São Paulo. Segundo dados do MPF, em 2009, o investimento nesse segmento passou dos 20 milhões de reais. O comércio de roupas, fast food e brinquedos foram responsáveis por 75% desse valor. Segundo especialistas, os impactos são negativos. O bombardeio de mensagens publicitárias pode resultar em violência, materialismo, em excesso e obesidade. É claro que nos preocupamos não com a obesidade em si, mas com as patologias associadas à obesidade, em especial a hipertensão e a diabetes juvenil. Ou seja, nos preocupamos que a criança de hoje seja um adulto saudável amanhã e, tanto quanto possível, então, não esteja sujeito a esse apelo mercadológico dos fast foods. O projeto Criança e Consumo do Instituto Alana desenvolve trabalhos contra o marketing infantil. Segundo pesquisa encomendada pela organização ao Instituto Datafolha, 7 em cada 10 pais entrevistados afirmaram ser influenciados pelos filhos na hora da compra. Segundo eles, a publicidade exerce forte influência sobre os filhos. 73% dos pais entrevistados concordam com algum tipo de restrição à publicidade dirigida. Existe um entendimento que eu acho falso, o Ministério Público Federal acha falso, que seria simplesmente responsabilidade dos pais. Não, a criança é responsabilidade de todos, do Estado, dos pais e da sociedade, as empresas incluídas na sociedade. Então, o papel das empresas, primeiro, é de respeitar os pais, porque respeitando os pais que se respeita as crianças. Para o Instituto de Defesa do Consumidor, IDEC, faltam leis específicas sobre o assunto no Brasil. O que nós vemos em outros países é uma legislação que já afasta esse tipo de publicidade. E o Brasil precisa, sim, aprender e também deixar de permitir esse tipo de publicidade que se aproveita da deficiência de julgamento da criança. Mas a situação deve mudar. 5 projetos de lei sobre o assunto estão em tramitação na Câmara dos Deputados. Alguns limitam o horário da veiculação das propagandas na TV e outros criminalizam algumas condutas. Uma audiência pública em Brasília, promovida pela Comissão de Seguridade Social e Família, discutiu o assunto. O MPF participou das discussões e agora vai emitir parecer sobre os projetos de lei. Nós entendemos, e é nessa linha que têm sido editados outros diplomas legislativos no mundo inteiro, essa ação mercadológica das empresas deve ser destinada ao chefe da casa, ao chefe do orçamento da casa, e não, na verdade, à criança ou ao adolescente, que muitas vezes sequer consegue discernir o que é a realidade, o que é pura ação mercadológica do aspecto verdadeiro do produto. Os pais também devem fazer a sua parte. Daniela, mãe de Miguel, de 5 anos, diz tentar de tudo para filtrar a influência da propaganda nos pedidos do filho. Nem sempre dá certo. Miguel tem uma coleção de bonecos, todos brindes, que vieram com produtos como lanches e guloseimas. A propaganda é bem agressiva, é quase impossível explicar, assim. A gente tem que ser um pouco dura mesmo para evitar que eles caiam nas tentações, mesmo depois, quando eles tiverem o controle do dinheiro, tiverem uma mesada, para que não comprem essas coisas. A gente já tenta educar, né, já antes, porque a propaganda é muito forte. É bem mais forte do que a gente.
A FIFA está preocupada com o andamento das obras para a Copa de 2014, que vai ser realizada no Brasil. A dúvida é se o cronograma será de fato cumprido. Já no Brasil, a preocupação das instituições de fiscalização é com relação ao andamento dos projetos e principalmente com a utilização correta de recursos públicos na reforma e construção de estádios, além de empreendimentos de infraestrutura. O cronograma da FIFA previa que as 12 cidades sede da Copa de 2014 deveriam ter iniciado as obras de construção ou reforma dos estádios até maio deste ano, o que foi cumprido até agora por apenas 3 cidades, Curitiba, São Paulo e Porto Alegre. Por conta deste atraso, o comitê organizador local da Copa do Mundo de 2014 iniciou uma série de inspeções. O estádio Mané Garrincha, aqui em Brasília, é uma das obras que preocupam a FIFA. A reforma foi estimada em 700 milhões de reais, o que faz desse estádio o mais caro do Brasil. O alto custo chamou a atenção do Tribunal de Contas da União, que pediu explicações ao governo do Distrito Federal. Durante a inspeção no estádio Mané Garrincha, o governador do Distrito Federal, Rogério Rosso, afirmou que todas as questões já foram esclarecidas e que a licitação para o início das obras deve ser divulgada até o próximo mês. O governador ainda fez uma promessa. Respeitar os prazos da FIFA. Até quando? Tem Copa das Confederações 2013. Então o estádio tem que estar pronto para a Copa das Confederações. Quem vencer a licitação vai ter que entregar, senão a gente toma providência. O Tribunal de Contas da União tem fiscalizado a aplicação dos recursos públicos nas obras dos estádios. O TCU também está desenvolvendo um site para que todos possam acompanhar o andamento das reformas e construções. Segundo o presidente do tribunal, ministro Ubiratã Aguiar, o objetivo é realizar ações preventivas de controle. Estou convicto de que a ação preventiva do controle pode evitar que os gastos reais sejam muito superiores aos inicialmente previstos. Por diversas vezes, a sociedade brasileira foi vítima desta situação, a exemplo do que ocorreu com as obras dos Jogos Pan-Americanos de 2007. O Ministério Público Federal tem a mesma preocupação. Desde agosto do ano passado, um grupo se reúne para identificar e prevenir abusos na aplicação do dinheiro público nas obras. As ações do Grupo de Trabalho Copa do Mundo já apresentam resultados. O grupo de trabalho ele tem conseguido bastante êxito na colheita de informações que vem alimentando os colegas para atuar nos casos específicos em suas cidades sedes. A exemplo disso, tivemos a oportunidade de trabalhar em Recife, em Manaus, situações em que os editais de licitação não estavam corretos ou existia algum tipo de irregularidade que era passível de correção. E fizemos recomendações em Recife e em Manaus que foram acolhidas. A gente fica por aqui. A sua participação é muito importante para o nosso programa. As sugestões podem ser enviadas para o e-mail interessepublico@pgr.mpf.gov.br. E se você quiser rever alguma reportagem, o Interesse Público está na internet. Acesse o site www.pgr.mpf.gov.br, link Interesse Público. O programa também pode ser visto no YouTube, no endereço www.youtube.com/tvmpf. Espero você no próximo programa. Até lá! Thank you.